Você já ouviu falar no duplo quântico? Eu vou falar desse duplo quântico nesse vídeo e como que isso pode mudar a sua vida, cara. Ou também pode ser chamado de universo, de Deus, de vácuo quântico na física quântica. Mas eu vou exemplificar pra você. Eu não sei se você sabe, mas o tempo não é linear. A gente tem a percepção do tempo porque a gente está aqui na terceira dimensão. Então a gente está limitado, a gente tem essa percepção, acha que o tempo, mas o tempo não existe. O tempo é uma invenção capitalista para vender relógio. Tô brincando. Então, cara, esse duplo quântico eu vou dar um exemplo de um jogo. Imagina que você é o avatar que tá dentro do jogo. Conhece aquele jogo Red Dead Redemption 2 ou o The Witch, que é um jogo de mundo aberto, que você controla o personagem, o avatar lá? Então, imagina que você é esse avatar. E esse duplo quântico é você que consegue ver o cenário todo. Você é o Deus, é o seu eu superior, digamos assim. É o seu eu divino. É a centelha divina que habita dentro de você, que consegue ver tudo. Você está limitado ao tempo. Ou seja, imagina que isso daqui tudo é o tempo. Você está limitado a isso aqui. Isso aqui é tudo que você consegue ver. Só que o seu eu superior, o seu duplo quântico, o universo, Deus, ele vê o macro, ele vê tudo. Todas as possibilidades possíveis. Tudo já existe. E adivinha quem cria essas possibilidades? Você. Você que cria. Você cria através de como você se sente, da sua identidade, das suas crenças. Mas principalmente tudo isso é criado alguns minutos antes de você dormir, cara. Quando acho que uns 5, quando você tá naquele sono REM, aquele estado de antes, perto de adormecer, sabe, que o seu cérebro ele tá suscetível à hipnose, digamos assim, que é o melhor momento também para você reprogramar sua mente. É nesse momento em que você se encontra com o seu duplo quântico, com a divindade. O seu anjo da guarda. Isso, o seu anjo da guarda que vê tudo. Todas as possibilidades e escolhe o que é melhor pra você. Só que é você que dá os comandos. Mas enquanto você não sabia disso, você era um cego num tiroteio. Então você estava criando a realidade, mas estava criando uma realidade de merda porque você não sabia disso. Opa, desculpa essa palavra. Que palavra feia, né? Para de falar isso. Tem certas palavras que não é bom a gente falar dentro do nosso lar ou perto da comida. Sei lá. Então, você se reúne com esse duplo quântico. Antes de dormir, no final do vídeo eu vou te dar uma técnica, mas antes de dormir você faz 3 coisas. Você agradece para você tirar toda a negatividade e sair de um estado de escassez e entrar em um mundo de abundância. A segunda coisa que você faz, você diz eu perdoo tudo e todos e sente como se estivesse debaixo de uma cachoeira e toda a negatividade do dia fosse saindo. Isso, você vai acordar renovado para sempre. E você diz, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abundante. E sente isso no seu coração, antes de dormir. Por quê? Porque você vai estar dando instruções pro seu duplo quântico trazer essa realidade para você. Eu sei que isso é muito louco, mas isso funciona, cara. A realidade é uma ilusão, velho. Isso daqui não existe. Lembra que tudo é feito de átomo? E se tu continuar ampliando o átomo, tu chega em frequência e energia. E que um átomo ele é 99,99999% espaço vazio e 0,0001% espaço de matéria só. Isso tudo aqui é uma ilusão. Salomão já dizia, né? O mundo é uma ilusão. Não porque não existe, mas porque é passageiro. Mas, de certa forma, sim, é uma ilusão. Isso daqui não existe, cara. É mental isso daqui. Então, dependendo do que você queira, você controla, você dá instruções pro seu duplo quântico, pra essa pessoa que tá jogando o jogo, que é você, mas é o seu eu superior, é o seu eu divino, pra ele buscar as melhores soluções pros seus problemas, pra ele ir lá no futuro e ver qual que é a melhor linha do tempo que ele pode
que ele pode te dar instruções. Então você começa a sentir através da intuição. Você treina isso, a sua intuição. E ele começa a falar com você através da intuição. A intuição é a forma como o divino se comunica conosco. Então você começa a ficar mais sensível a escutar essa voz interior. Você vai numa rua, aí você vai dobrar pra esquerda, mas aí você pensa assim, não, alguma coisa dentro de você sente no seu coração, não, vai pra direita. Aí você vai pra direita. E aí, no outro dia você descobriu que teve um acidente ali naquela rua, e aí o trânsito ficou parado lá, ou então teve um deslizamento de terra aí, que poderia ser uma coisa muito pior, né? Você poderia ter ido pro beleléu. A morte é uma ilusão, não existe morte. A gente só vai dessa pra outra dimensão, a gente passa a vibrar em outra frequência, porque nenhuma energia se perde, tudo se cria ou se transforma. Então, qual que é a técnica para você fazer perguntas para esse seu duplo quântico, para essa sua divindade interior, para essa sua centelha divina? Qual que é a técnica que você vai usar para manifestar a melhor realidade para você? Como é que você vai trabalhar junto com esse seu parceiro, esse duplo quântico, que não é você, não é essa mente consciente aqui, é tipo como se fosse a sua mente inconsciente, a sua divindade mesmo. Como que é? Existem algumas técnicas, mas uma delas, que é muito forte, que funciona também, se você estiver focado, que é a técnica do copo d'água. Antes de dormir, se você tiver com alguma questão na sua vida, alguma dúvida, e você tá... No fundo, eu sei que geralmente a gente sabe a resposta, mas se você quiser ter certeza mesmo, e você vai receber a informação, a resposta através da sua intuição, de um sentimento, é o seguinte, é a técnica do copo d'água. Antes de dormir, você vai encher um copo d'água e vai beber um gole ou dois, o tanto que você quiser aí. Só que se você beber muito, você vai acordar no meio da madrugada com vontade de ir no banheiro, mas pode ser que nesse momento a resposta chegue pra você. Você bebe e faz a pergunta do que você quer e vai dormir. Mas antes de dormir, lembra de se sentir bem. Tá? Não vai dormir com mágoa, essas coisas, senão no outro dia você vai manifestar isso na sua vida. Você vai estar dando instruções pro seu duplo quântico, mas pro lado negativo. E aí, no outro dia, quando você acordar, ou no meio da madrugada mesmo, você bebe o restante da água que sobrou. E então a resposta virá para você. Como uma luz que sobreveio e na escuridão e que clareou tudo. E esse é o seu duplo quântico. Algumas pessoas, você pode chamar de Deus, de universo, só que quando a gente fala de Deus, a gente atrela um pouco essa divindade, a centelha divina, à religião, né? E aí a gente fica limitado aos dogmas religiosos quando a gente pensa dessa forma. De qualquer forma, isso aqui é muito poderoso. É o seu eu divino, tá? A gente não vê, mas lembra, você não pode confiar em tudo que você enxerga, que isso daqui não é nada praticamente. É o seu estado interno que importa, como você se sente. Porque essa é a linguagem que Deus entende. Ele se você estiver desesperado, você vai atrair mais desespero. Se você estiver se sentindo tranquilo, confiar em Deus. Isso é confiar de verdade. É você largar o controle. Parar de tentar controlar e simplesmente se sentir bem e confiar que vai dar certo. Que vai dar certo. Você vai estar mandando essa informação pro universo, pro seu duplo quântico, pra sua centelha divina. E ele vai te entregar as melhores respostas, vai te entregar as melhores situações, os melhores caminhos que vão te levar para esse seu sonho, para o que você quer. Também você tem que ter bem claro o que você quer, né? Porque, como diz o gato do filme, do livro, do Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então você tem que ter bem claro o que você quer, para ele poder te direcionar. A maioria das pessoas aí fora não tem a menor ideia, não tem nenhum propósito na vida. Então, saber o que você quer é importante para você estar dando essa informação pro seu duplo quântico.
espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha clareado, tenha trazido luz pra você. Se você tivesse assim em um estado de zumbi, no mundo, na Zumbilândia, junto com os outros zumbis, espero que agora você tenha tomado o antídoto e despertado. E tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais vídeos. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse duplo quântico aí. É só uma maneira de falar, entendeu? Por exemplo, Napoleão Hill, ele chama de eu superior, né? A física quântica chama de vácuo quântico. Espiritualidade chama de centelha divina. Mas é isso, é a sua conexão com Deus. Tamo junto, meus amores. Beijo no coração.